essa política brasileira não é mais nem xadrez, é sinuca, né? Veja o quadro que se tem. De um lado, você tem toda essa tentativa de liquidar a imagem do Lula. Todo golpe ele tem que ter uma aparência democrática. Isso aí desde 64, quando o Jango foi derrubado, você teve um simulacro de eleição que elegeu o Marechal Castelo Branco. Então, digamos, faz parte da índole militar ter um mínimo de formalismo democrático, constitucional, nas intervenções que fazem. Por isso que agora bate tanto nessa história que a Constituição permite a intervenção. Não permite. Permite desde convocada por outro poder. Mas eu digo isso pelo seguinte: o que seria o quadro ideal para o jogo político do pessoal que praticou o impeachment? Seria a destruição da imagem do Lula pela Lava Jato. Esse seria o quadro ideal. O Lula se candidatando, sendo derrotado e o lulismo perdendo nas urnas. Até agora não se conseguiu nada. É uma perseguição insana aí contra o Lula, que ficou nítido aí, uma perseguição política. Independentemente de entrar no mérito das acusações, você tem uma perseguição política nítida aí por parte do juiz Sérgio Moro, com os procuradores indo atrás. Mas a imagem do Lula continua incólume. Então você vai tentar condená-lo através do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo presidente já se manifestou a favor da condenação antes de chegar à sentença. Você vê o absurdo que ele foi comentar a sentença do Moro no triplex e disse que estava perfeita, mas só leu a parte inicial. Quer dizer, o mérito ele não entrou. Então você vai ter uma tentativa de vir por aí e inabilitar o Lula via condenação. Mas não é garantida essa via também. E também não é garantido que, ocorrendo isso, o Lula não consiga emplacar algum candidato, embora, pelas pesquisas aí do Datafolha, ele só conseguisse transferir 20% dos votos para o seu candidato. E daí entra a pesquisa Datafolha. A pesquisa Datafolha, embora dando o Lula em primeiro lugar contra todos os candidatos aí no segundo turno, ela ainda subestima o potencial do Lula, porque ela usa como recurso fazer a pesquisa em ambientes onde se tem grande movimentação de pessoas. Então ela pega aquela ficha socioeconômica lá nas praças, em locais muito frequentados. As pesquisas corretas, aquelas mais objetivas, mais rigorosas, elas vão até a casa do indivíduo. E quando vão na casa do indivíduo, seja na periferia, seja nos grotões e tudo, a popularidade do Lula estoura assim, 70%, 75%, segundo pesquisas de outros institutos. Então nós temos aí um quadro do Lula crescendo, quanto mais bate, quanto mais persegue, mais cresce. Você tem as armações que são feitas aí, essa carta do Palocci. Isso não é nem para absorver o Palocci, eu acho que o Palocci é aquilo mesmo, né? Mas a carta é evidente, que aquela carta, ele topou assinar uma carta que não foi ele que escreveu. Todos aqueles termos utilizados lá, aquela linguagem viperina, né, da ultradireita, não é dele. Isso aí. Mas tudo isso não adiantou para derrubar o Lula. Então, quais são as alternativas que tem pela frente? Você tem movimentos aí, a Sônia Raci falando das movimentações empresariais para lançar um candidato, o Partido Novo, os economistas do Real pulando fora do PSDB, indo para esse Partido Novo. Tudo é vago. Só não é vago a popularidade do Lula. Daí entra o fator militar. Então você tem lá no final do período a tentativa, através do judiciário, de inabilitar o Lula de qualquer maneira, mas, veja bem, com exceção do Bolsonaro, nenhum candidato de direita se mostrou minimamente competitivo. Os jornais tentam forçar aí uma dicotomia entre Dória e Alckmin, são candidatos muito fracos. O Dória é um camaleão, é algo que não cabe com a construção política. Você pode até praticar a hipocrisia, faz parte do discurso político, mas escondido.
Fernando Henrique sempre foi um craque nisso aí, embora nunca fosse popular. Ele vendia um peixe aqui, ali vendia outro. O Serra sempre fazia isso. Hoje, um conhecido que está com problemas internacionais aí, pretendia falar com o Serra. Não faça isso. O Serra ele pega a informação que alguém passa em confiança e vai negociar com outra pessoa, que nem ele fez comigo aí no caso dos precatórios, que nós conseguimos uma declaração de um pequeno banqueiro carioca implicando o Maluf, e o Serra fez um carnaval, passou para a Veja uma versão incorreta da reunião. Depois, em Paris, o Maluf pergunta, fala, e o Serra some. Ele só sabe atuar dessa maneira mesmo. Então, digamos, essa tentativa de fixar entre Alckmin e o Dória não pega. Então, o Dória ele tem essa questão, essa característica do Serra, mas ele é explícito, ele não tem esperteza política. Então, nem dava, né? Acabou de entrar na política. Então, ele vai... Por exemplo, outro dia a gente traçou um perfil dele, um perfil complicado, né? Um perfil que ele... A personalidade que ele está construindo para a política, o que é? O cara cruel, que joga água em mendigo da noite mais fria do ano, que coloca a polícia para prender viciado, que tira o lanche das crianças, o cara desleal, que está indo contra o seu padrinho, o Geraldo Alckmin. Daí ele absorve aquilo, aceita, ele é um jeito inteligente, mas não é esperto, né? É sabido, como é que é? É conhecido, mas não é sabido. Então, o que ele faz com aquilo? Ele dá, durante 2 dias, ele dá declarações assim, de lealdade, que não pretende concorrer, aquela história toda que o Alckmin, meu amigo, tem. No dia seguinte, ele está aprontando de novo. Então, ele não tem a personalidade pública necessária para conseguir transitar e ganhar solidez. Tanto que, quanto mais ele é conhecido, mais aumenta a rejeição, sem aumentar o apoio. Tem uma revista semanal que deu uma pesquisa agora aí, dando 18 pontos para ele, francamente, né? Mas ninguém acreditou. Eu acho que nem o editor da revista. Então, como é que fica? A direita, meio empresarial, tentando criar aí um personagem para conseguir ser o grande campeão branco, e não existe esse personagem. Por outro lado, a esquerda apostando todas as fichas no Lula. Todas as fichas. E o Lula, cá para nós. A probabilidade dele ir para as eleições é mínima. Se a elite brasileira fosse mais esperta, ele estaria chamando o Lula para fazer a grande negociação, o grande pacto nacional, que é o caminho dele. Ele nunca foi um candidato de confronto, né? Mas você não tem essa esperteza da elite. Então, ele vai ser inviabilizado. E daí, quando você olha as estratégias que são pensadas pela esquerda, não tem. É o Dom Sebastião chegando do céu aí, conseguindo convencer os juízes, os desembargadores lá do TRF4, que não devem sacrificar Lula, mas a probabilidade maior hoje, 9 em 10, é do Lula ser sacrificado. Como é que fica a esquerda? Então, nós estamos perto já, nós estamos o quê? 1 ano e pouco das eleições. Né? Então você não tem propostas, não tem candidatos, é daí que o fator militar acaba assustando. Né? Antes de ontem, vi um outro general no Twitter falando: nós, militares, não podemos participar de manifestações, mas os eleitores têm que ir. Foram picados pela mosca azul, não tem a dúvida. Não tem a dúvida. Então a questão... E daí nem dá para dizer, foi uma falência total do setor civil, Congresso, Parlamento, partidos políticos. Né? Então, aqueles 2 partidos que garantiram a governabilidade desde a Constituição, PSDB e PT, não tem a menor condição. O PSDB se esfarelou no ar aí, né? Não tem uma liderança capaz de... Daqui a pouco é capaz de Fernando Henrique sair e ir para outro partido também. E no caso do PT, é tudo em torno do Lula. Né? Você não conseguiu também, nesse período todo, desenvolver lideranças de peso nacional. Né? Você tem um Flávio Dino lá, do PCdoB, lá no Maranhão, que é um sujeito articulado, mas local, sem condição de avançar. Né? O Haddad, que seria o grande nome da conciliação, de criar esse centro fortalecido aí,
há dúvidas sobre o potencial político dele, né, de fazer uma campanha competitiva. Em termos de ideias, você pega os melhores programas dos governos Lula e Dilma, tem a assinatura dele. Né? Mas o pique político até agora não mostrou. Ele teve uma eleição bem feita lá, a segunda eleição foi esmigalhado aí pela onda antipetista, mas ainda há dúvidas sobre esse potencial dele. Né? Então você não tem interlocutor. Quem são os interlocutores? O Lula marcado para morrer, na outra ponta, Fernando Henrique está que nem piloto de aeroporto, né? Era contra o Dória, daí foi convidado para dar uma palestra na Lídia, daí ficou a favor do Dória, contra o Alckmin, ele não gosta do Alckmin, o Alckmin não gosta dele. Em suma, é uma falta de alternativa que abre um volume imenso de alternativas pela frente aí, mas todas elas, nenhuma ainda mostrando uma direção de busca de bom senso e de pacto nacional. Então ainda é um jogo que mostra a pobreza intelectual do país. Nós temos um artigo muito bom do Ricardo aí no GGN também mostrando os erros monumentais da esquerda nesse período todo. Não adianta dizer que foi um golpe, que os golpistas aprontaram efetivamente. Mas ele coloca muito bem, ninguém dá um golpe desse de tirar um governo ali por 55 milhões de pessoas se não tivesse um endosso tácito aí da opinião pública. E teve efetivamente com manipulação de mídia, com tudo aí, com manipulação das denúncias de corrupção, com o Ministério Público entrando, com o Moro entrando. Né? Agora essa maré conservadora vai continuar crescendo e nós continuaremos à espera do nosso Dom Sebastião vindo da Batalha de Alcacer-Quibir, porque a incapacidade dos partidos de formular estratégias e projetos de país entender os novos tempos é enorme. É o mesmo sinal da mediocrização do Brasil. Tem uma rapaziada vindo aí, fantástica e tudo, mas vão ter um trabalho danado aí para reconstruir esse estrago todo aí.